E uma hora não tinha como dar certo, né? Uma hora tinha que travar, uma hora tinha que dar errado. Simplesmente tudo esfarinhou pelas minhas mãos, assim ó. E foi isso que eu senti e é isso que eu sinto até hoje. E eu ia na casa dos meus amigos dessa escola e eu via a geladeira lotada de comida, de frutas e... Você acha mesmo que o esforço é a base de tudo? Você acha que somente ser esforçado vai fazer você chegar ao topo? Vai fazer você ter sucesso? Comenta aqui o que você acha, porque hoje eu mesmo vou te falar o que eu penso sobre isso. Eu vou dar uma visão do que acontece comigo e de como eu enxergo tudo isso e qual é a minha opinião sobre o esforço e a relação dele com o sucesso. Basicamente é isso que a gente vai falar nesse vídeo, então fica até o final e comenta aqui a sua opinião. Bom, lembrando pra vocês que isso aqui é somente a minha opinião, isso aqui é baseado na minha experiência de vida e no meu momento atual. Exatamente, ó, eu vou pegar aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo, eu fiquei virado essa madrugada, gravei um vídeo agora e tô gravando outro, ó, não vou mentir, ó, já são 9h17 e eu coloquei esse papel de fundo aqui, ó, pra ver se eu volto pros trilhos que eu acredito ser os trilhos corretos, que tá escrito assim, ó, é hora de focar outra vez, tá vendo? E bom, eu tô gravando esses vídeos aqui mais conversados pra desabafar e pra pôr tudo pra fora que eu tinha guardado aqui dentro. E isso é uma coisa que eu me fico, digamos que revoltado um pouco, que é essa questão de esforço. Eu acredito que esforço é necessário, sim, eu acredito nisso, mas eu não acredito que esforço seja a base do sucesso e que esforço, só esforço, faça você chegar no topo. E eu falo isso porque eu, Ravel, sou a prova disso, sou a prova viva disso. Sabe por quê? Porque eu sou o cara que ficava virado várias noites, eu sou o cara que ficava virado e dormia meia hora, eu sou o cara que gravou mais de 7.000 vídeos já pro YouTube, e eu tenho como provar isso, é óbvio. Então eu sou o cara que já me esforçou muito, e no momento foi uma coisa que deu certo ali, naquele momento foi uma coisa que realmente funcionou, só que... E aí? Aonde tá tudo isso? Pra onde foi? De onde vieram e pra onde virão? É mais ou menos isso que eu te pergunto, porque no momento atual, meu amigo, eu não ganho R$ 1 com o YouTube. Eu tenho aqui só as minhas conquistas, que são essas placas de YouTube, mas eu não ganho R$ 1 com o YouTube. E eu nem sei quando eu vou voltar a ganhar. Eu tenho canais de 600 mil inscritos, eu tenho dois canais com mais de 630 mil inscritos, eu tenho canais com 250 mil inscritos, eu tenho canais com 170 mil, eu tenho canais com 25 mil. E sabe quanto que eu ganho no YouTube? R$ 0. Então quer dizer que o quê? O esforço não foi nada além de um momento. O esforço não valeu de nada. Pelo menos é assim que eu enxergo. Porque somente o esforço não funciona. O que aconteceu comigo é a prova disso. E aqui eu vou contar com vocês. Fazer uma conta básica aqui de quantos vídeos exatamente eu fiz. Ó, eu falei 7.000 vídeos, mas eu vou fazer precisamente aqui. Claro que tem alguns vídeos que foram excluídos, outros que estão privados. E aí não tá contando no YouTube. Mas eu vou olhar aqui pelo painel do meu canal. Então eu vou fazer uma conta aqui básica. Eu vou abrir a calculadora aqui agora. Ó. Eu nem vou mostrar isso pra vocês aqui, mas eu vou depois tirar um print e colocar na tela, porque por enquanto eu não configurei, tô fazendo isso aqui pelo OBS basicão. Então ó, eu tenho 4.200 vídeos, eu vou até colocar 4.200 sem um ponto, né, pra ficar vírgula. 4.200 vídeos em um canal, aí eu tenho mais 9 vídeos em outro canal, que basicamente os vídeos estão privados e os shorts também foram privados, então não tá contando muitos. Aí depois eu tenho mais 1.600 vídeos, mais 1.600 vídeos num canal de 170 mil seguidores. Depois eu tenho mais 1.000 vídeos em um outro canal. Então mais 1.000 vídeos em um outro canal. Beleza, mais eu tenho mais 1.100 vídeos, mais 1.100 vídeos em um outro canal, e isso já dá um total de 7.900 vídeos, ou seja, são mais vídeos do que eu tinha falado. Eu até pensei em cogitar a ideia de que fosse menos, mas se eu vou parar pra contar outros vídeos aqui que tem espalhados em outros canais menores, eu tenho uns 8.000 vídeos e 200. Se eu for falar aqui, ó, desse outro canal aqui, eu vou até trocar aqui, ó, vou fazer uma coisa mais louca aqui, ó. Eu vou contar os outros canais, tá? Vou contar os outros canais, porque agora é pra mostrar que realmente esforço não vale muito de nada, que só esforço não vale muito de nada, ó. Eu mudei pra um outro canal aqui que tem mais 2.000 inscritos. Esse aqui é um canal que era de vlogs, só que eu não consegui conciliar muito bem. Só nesse canal tem mais 92, então vamos colocar mais 92, beleza, mais 92 vídeos. E aí depois eu vou colocar um outro canal aqui, que esse canal eu comecei porque meu canal, um dos meus canais tinha sido excluído pelo YouTube, porque ele foi hackeado, e aí eu comecei esse outro canal, e esse outro canal eu não continuei muito, então eu postei pouca coisa nele, mas ele tem alguns videozinhos, e eu vou contar esses videozinhos também, porque foi tempo que eu produzi. Foi um tempo que eu passei produzindo. Tem 81 vídeos esse canal. Então vamos lá. Mais 81
Vou colocar 91 que eu coloquei errado. Aí, beleza. Menos 10. Pra ficar certo, ó. Menos 10. 8.082 vídeos já. 8.082 vídeos. Aí eu vou pegar outro canal aqui também. Pegar outro canal, que eu tenho mais canal. Não tô, ó. Aí nesse outro canal eu tenho mais 115 vídeos. Já dá 8.197. Ou seja, já vai bater. Eu tenho mais vídeo postado aqui. E eu vou mostrar aqui. Vou fazer mais um cálculo aqui. Deixa eu ver qual outro canal que tem vídeo aqui. Esse canal que tem vídeo, mas eu não vou contar porque é vídeo antigo que eu não meio que tentava ser youtuber. Coisa de projeto de escola e tudo mais. Tem outro canal aqui, ó. Pera aí, ó. Tem outro canal aqui que também tem bastante vídeo. Deixa eu filtrar aqui por canais, que esse canal tá parado faz um tempinho já. Mas é porque eu não consegui conciliar tudo, né? Ó. Esse canal aqui tem mais 85 vídeos. Ou seja, isso aqui que eu tô falando é só no YouTube, tá? Tirando o Teco Teco, tirando o Insta, tirando o Facebook, que eu também já fiz vídeo no Facebook, inclusive muitos vídeos. Tirando todas as outras plataformas, tirando o Quai, tirando tudo possível de fazer vídeo, eu já fiz vídeo. Então, sabe o que eu tenho hoje? Zero, nada. E é óbvio que isso tem outras coisas envolvidas, né? Isso tem coisas relacionadas à minha má administração, a eu achar que eu conseguiria fazer tudo isso sozinho, cuidar de 11 canais sozinhos, coisa que é praticamente impossível, na verdade é humanamente impossível, já dizia o filósofo Felipe Neto, né? Então, bom, gente, o que eu quero dizer aqui, isso porque eu ainda não contei o canal atual, né, que é esse canal aqui que você tá vendo nesse vídeo, que daí se fosse contar ele tem mais 2 vídeos, então não ia fazer muita diferença, mas, querendo ou não, já ia ter um pouco mais, né, já ia ter 8.284 vídeos. Eu vou tirar um print aqui desse momento, dessa calculadora, enquanto eu estou falando isso, ó, beleza, tirei esse print, eu vou salvar esse print aqui nesse exato momento ao vivo aqui, eu vou salvar print para vídeo, e eu vou postar aí pra vocês nesse exato momento. Então, o que eu acho, galera, é importante ser esforçado sim, mas você tem que ser inteligente. E nesses, sei lá, já vai fazer 12 anos, 10 anos, já vai fazer 10 anos que eu tô no YouTube querendo ser algo, né? E já vai fazer desde 2021 que eu, não, desde 2019 pra 20, no finalzinho de 19 pra 20 que eu consegui realmente viver do YouTube um pouco, né? Comecei a ganhar dinheiro. E já fazem... Só que foi um momento assim de ascensão rápida e depois queda muito rápida também. Então, digamos que eu passei de 2019 para 20, 20 para 21, 21 para 22, ganhando dinheiro com o YouTube. 23 ali, até esse ano passado, em 2025, eu tava ganhando dinheiro, só que, assim, que eu realmente tava vivendo e produzindo conteúdo, foi ali até em 2022 para 23. Então eu cresci bem rápido, entre aspas, porque eu produzi que nem um cavalo, mas depois eu caí muito rápido. Então eu meio que levantei um castelo, mas eu não coloquei as bases, eu não coloquei o concreto por baixo da terra, não coloquei as raízes, sabe? E, bom, o que eu tenho de lição pra te falar sobre isso é que não adianta você querer abraçar o mundo com as mãos se você não tiver uma estrutura sólida e forte pra suportar todo o resto. Então, basicamente, eu criei um império gigantesco, uma bomba de fazer dinheiro e de ter um canal absurdo, vários canais absurdos, mas eu não tinha estrutura, tanto mental, eu não tinha estrutura pra aguentar, suportar tudo isso, eu não tinha uma equipe. E aí, quando eu tive a primeira queda, a primeira falha, o primeiro burnout, a primeira travada na mente, simplesmente tudo esfarinhou pelas minhas mãos, assim, ó, e foi isso que eu senti, e é isso que eu sinto até hoje, que foi escorrendo assim pelas mãos, tudo um castelo de areia, foi as areias foi derretendo assim nas minhas mãos, e eu não consegui segurar. Eu acredito muito que esforço sozinho não vale de nada. Eu, depois de tudo isso que eu passei, acredito que esforço não é o suficiente. Se fosse pra ser esforço o suficiente, eu seria um dos maiores do YouTube, e isso eu tenho certeza. Eu falo com propriedade, e todo mundo que tá em volta de mim sabe o tanto que eu já me dediquei, o tanto que eu já abri mão. Tanto da minha vida, tanto de pessoas, tanto de coisas, tanto de momentos, tanto de festas, tanto que eu já abri mão. E isso não é novidade pra ninguém. A maioria das pessoas que fazem vídeo pra internet, pelo menos no começo, tem que ser assim. Ou pelo menos fazem assim, né? Não sei se necessariamente teria que ser assim, mas é uma coisa que eu acho que muita gente enxerga como necessário no começo. Então foi isso que eu também fiz e foi isso que funcionou. Não me arrependo, mas eu acho que foi algo que, se eu tivesse me estruturado melhor, teria dado mais certo. A conclusão desse vídeo que eu quero dizer pra vocês é que
Se você não for inteligente, o seu esforço não vai valer de nada, porque vai ter gente que vai fazer menos e vai chegar a lugares muito maiores que você. Não seja a pessoa que tente fazer tudo com a sua própria mão, não seja a pessoa que acha que vai conseguir fazer tudo sozinho, porque ninguém constrói nada grande sozinho. E esse é o ensinamento que eu deixo pra vocês nesse vídeo. Ninguém constrói nada grande sozinho. É óbvio que eu não tentei fazer tudo sozinho, eu tinha pessoas que me ajudavam, mas uma coisa também que me atrapalhou muito foi não dar ouvidos para pessoas que estavam vendo de fora e eu tava enxergando só ali de dentro. Porque quando você tem 11 canais, você tá fazendo vídeo pra caramba, você começa a fazer 10 vídeos por dia, faz 10 vídeos todos os dias e no final de semana faz 5, você não tem muito como enxergar o externo, você não consegue enxergar muito o seu redor, você só tá ali, ó, focado em produzir. É a única coisa que você pensa. E foi assim que eu fiz, foi assim que eu fiquei. Então eu deveria ter dado mais ouvidos para as pessoas que estavam do meu lado. Eu acho que se eu tivesse ouvido um pouco, só que ao mesmo tempo é aquilo. Eu acho que foi necessário para deixar eu onde eu tô hoje, para fazer eu entender isso, porque talvez se eu tivesse dado muito certo e se essa aposta final tivesse sido assim certeira mesmo, talvez eu estaria muito soberbo hoje em dia, talvez eu tinha ficado muito arrogante, porque foi uma ascensão muito rápida. Por mais que faz muitos anos que eu tento, mas quando deu certo foi pum, de uma vez. E para uma pessoa que não tem nada, quando você começa a ganhar, você dificilmente, se você não tiver uma preparação, se você não tiver gente ao seu redor que vai te instruir, você vai conseguir se manter são daquele jeito que você sempre foi. É bem difícil de não, digamos que se corromper. E não digo que eu me corrompi, mas querendo ou não, dá uma subida pra cabeça, gente, não tem como. É uma pessoa que sempre teve o sonho, um dos meus maiores sonhos era ter a geladeira cheia de comida. Eu já vi isso em várias casas. Eu estudei em escola particular por um tempo, contra a minha vontade, mas meus pais conseguiram bolsa. E eu ia na casa dos meus amigos dessa escola e eu via a geladeira lotada de comida, de frutas e de todo tipo de mistura. E quando você começa a ganhar dinheiro, o que você quer é fazer uma coisa que você nunca fez. Eu já vi vários youtubers falando isso, várias pessoas que vivem de internet falando isso, que a primeira coisa que foram fazer quando começaram a ganhar dinheiro é experimentar coisas diferentes, comer comidas diferentes, né? Foi basicamente isso que eu fiz. Um dos meus gastos errados foi querer comer toda semana alguma coisa diferente. E o problema não é experimentar coisas diferentes, é não ter um controle, é não saber o momento certo de gastar essas coisas com isso, né, no caso. Então eu quis experimentar toda semana um lanche diferente, e com isso eu comecei a engordar muito e também já virou uma loucura. Eu fiquei gigantesco e eu acho que é isso. Quando você não tem uma coisa, você quer suprir sua necessidade quando você começa a ter condição de ter essa coisa. E foi isso que eu fiz. Todo dia tinha uma pizza do meu lado, eu ficava virado tomando energético. Tomando energético, comendo pizza. Aí eu ia pedir um lanche, eu não pedia um, eu pedia 2, 3 pra poder comer um na janta, um na madrugada, que eu ia estar com fome de novo, e um de manhãzinha antes de dormir. E isso foi minha rotina por alguns 2 bons anos ali. E uma hora não tinha como dar certo, né? Uma hora tinha que travar, uma hora tinha que dar errado. E é aquilo que eu falo, eu falei várias vezes pra mim mesmo, porque eu sinto que eu me distanciei muito das pessoas. Eu me senti muito sozinho ao longo desse tempo, que eu me senti um fracassado, como eu falei. Eu me senti muito sozinho e abandonado por pessoas que estavam próximas. Não que elas tivessem a obrigação de me ajudar, mas é que eu sei que se visse as pessoas na situação que eu me encontrei, eu acho que eu daria um suporte maior. Eu acredito que eu seria a pessoa que tentaria levantar essa pessoa de alguma forma, que eu tentaria dar um suporte ali, talvez financeiro. Mas eu não vou julgar, porque cada um é de um jeito, cada um pensa de uma forma, cada um teve uma criação diferente. Então, eu só tô dizendo o que eu senti. Eu senti que as pessoas viraram as costas quando eu mais precisei. E por mais que eu já tivesse noção que isso fosse acontecer, eu já sabia disso, já me preparei pra isso. Quando aconteceu, é aquele negócio. Eu só acredito vendo. E quando eu tava vendo, eu não tava acreditando, sabe? É basicamente isso. E ainda mais de quem foi, assim, das pessoas que estavam bem próximas. De umas pessoas que viam do nada, ai, oi, sumido, tudo bem, tal, você tá sumido, vamos fazer alguma coisa. Essas aí era óbvio que ia acontecer isso. Mas dasquelas que estavam mais próximas, eu realmente me senti meio abandonado, assim. Mas tá tudo bem, tipo, nada contra. Eu nem nunca falei isso pra essas pessoas e nem vou falar. Só que eu senti, assim, realmente que, tipo assim, poderiam ter dado a mão um pouco mais, sabe? Ah, e você não escutou elas quando precisava. Beleza, mas, pô, não custava, sabe? Não custava, mas é como eu falei, cada um tem uma criação diferente, cada um pensa de uma forma. Eu faria isso, tenho certeza absoluta que eu faria isso, porque eu tinha falado desde sempre pra essas pessoas e para as pessoas que estavam comigo desde o começo, que se um vencesse, todo mundo ia vencer. Se um crescesse, todo mundo ia crescer. E eu sinto que
Quando eu tava lá, quando foi necessário pra gente poder fazer algo maior, todo mundo era oba-oba, amigos e tal, best friends. Quando umas pessoas se destacaram mais e, digo, eu em si, em específico, comecei a dar uma descida, uma decaída, eu senti que meio que foi soltar da mão um pouco e eu vou viver o que eu sempre sonhei e você cuide das consequências que você fez, né, das suas escolhas. Foi isso que eu senti basicamente. Mas enfim, o resumo é isso. Não deixem que suba pra cabeça, isso é muito importante. Mas não pensem também que o esforço é só ele que vale, é só ele que vai fazer você chegar no sucesso. E muito além, como muitas pessoas dizem, de você chegar no sucesso é você se manter no topo, é você se manter fazendo sucesso. E eu confesso, eu admito, eu falhei nisso. Eu admito, eu não soube fazer isso. E agora eu vou buscar o topo de novo. Mas mais do que isso, eu vou me blindar e vou me rodear de pessoas para que eu consiga me manter nesse topo. E no meu topo, tá? Não é no topo passando por cima de ninguém. Não é no topo que eu quero buscar o lugar de alguém. Eu quero só voltar a ser o que eu era. Eu quero só voltar a conquistar o que eu acredito que eu consigo conquistar. Eu quero só, sei lá, conseguir morar sozinho e andar com as minhas próprias pernas e não sentir que eu sou falho toda vez que eu tento e não sentir que toda vez que eu busco fazer algo parece que alguma coisa me puxa. Eu gostaria de conseguir ter meu próprio carro, gostaria de conseguir comprar minha própria comida sem precisar de ajuda de alguma forma. E eu gostaria de conseguir conciliar o YouTube com os doces que eu tô fazendo no momento atual, para que eu consiga viver o meu sonho e fazer o que eu gosto também, que é os doces, porque eu sinto que é um hobby que eu sempre gostei de fazer. Eu levo mais como um hobby, o que eu quero mesmo pra minha vida seria o YouTube, mas eu também tenho vontade de ter uma confeitaria, abrir uma confeitaria. Só que na minha ideia perfeita, essa confeitaria seria aberta depois que eu tivesse feito meu nome no YouTube, tivesse grande, para poder conseguir investir de uma forma mais rápida, para essa confeitaria ser aberta mais rápida. O destino nos trouxe para cá. Eu espero conseguir consertar todas as reparações que eu preciso fazer. Mas a conclusão desse vídeo é que você precisa de pessoas e você não pode achar que o esforço vai te levar ao topo. Não é só o esforço que manda. Na verdade, ele diria que é o mínimo. Você tem que ser inteligente para o seu esforço ser mínimo, mas o resultado ser maior ainda. E não tô falando que você não vai ter que se esforçar, não tô falando que você tem que trabalhar pouco, não é isso. Mas é que o esforço é isso daqui. O esforço é isso daqui perto do resultado que você tem que ter e perto da inteligência que você tem que ter e perto de coisas mais certeiras que você tem que fazer para chegar no topo e para se manter nele. Então é isso, eu espero que vocês tenham refletido junto comigo. Essa é a minha opinião, essa é a minha experiência de vida, isso é o que eu vivi e é o que eu vou continuar fazendo aqui, contando o que eu vivi, o que eu senti, o que eu sinto, e espero que isso ajude alguém. Eu vou botar tudo pra fora, todos os sentimentos. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se eu tiver que gritar, eu vou gritar. E vou pôr tudo pra fora pra ver se eu me liberto disso e volto a viver o que eu sempre sonhei em viver, o que eu sempre almejei em viver. Porque é isso. Já são 9h36 e como já diz aqui no meu celular, deixa eu tentar focar aqui. Exatamente, né? Exatamente isso. É hora de focar de novo. Fechou? Tamo junto, gente. Muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Compartilha, se inscreva no canal. Comenta aqui o que você achou. Comenta qual é a sua opinião. E o mais importante é a gente debater aqui, conversar sobre as ideias e tentar evoluir como pessoas e tentar chegar na sua melhor forma e tentar conquistar o que você sempre almejou. Então é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Valeu? É nóis e até a próxima.